Entre as páginas milenares da Bíblia, há uma história que ecoa como um trovão na alma dos que sofrem. Uma narrativa que atravessa o tempo com a força de um clamor. É a história de um homem justo, íntegro e temente a Deus, que viu tudo ao seu redor desmoronar, e mesmo assim não amaldiçoou o céu. Essa é a história de Jó. Jó era próspero, respeitado e abençoado, um homem de fé inabalável, cuja vida era um reflexo de sua devoção. Possuía terras vastas, filhos numerosos e riquezas incontáveis, mas mais valioso que tudo isso era o seu coração rendido ao Senhor. Ele orava, sacrificava, intercedia pelos seus, um verdadeiro sacerdote de seu lar. Mas no plano invisível, muito além da compreensão humana, algo estava prestes a acontecer. Nas regiões celestiais, Satanás lançou um desafio diante de Deus. Tira tudo o que ele tem e verás se ele ainda te adora. E assim começou o maior teste de fé que um homem poderia suportar. Em um único dia, Jó perdeu seus rebanhos, seus servos e tragicamente todos os seus filhos. A dor foi profunda, silenciosa e devastadora. Ele rasgou suas vestes, prostrou-se em terra e adorou. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em meio às cinzas, Jó escolheu a fé. Mas a provação não terminou ali. Satanás tocou sua saúde, cobrindo-o de feridas e dores. Sua esposa, consumida pelo desespero, o instigou a desistir de Deus. Seus amigos, em vez de consolar, o acusaram injustamente. E Jó, sentado em meio às cinzas, questionou, clamou e chorou. Mas não negou a Deus. O que se desenrola nas próximas páginas é um drama espiritual, filosófico e profundamente humano. Jó busca sentido no sofrimento, discute com seus amigos, abre seu coração diante de Deus. E Deus, no momento certo, responde, com palavras que abalam os céus e a terra. Esta não é apenas a história de um homem, é a história de todos que já sofreram sem explicação, de todos que já se perguntaram por quê diante da dor. É a história do silêncio de Deus e também do seu estrondoso retorno. Hoje, você vai conhecer a trajetória de um justo entre as ruínas. Vai entender por que Jó se tornou símbolo de fé e perseverança. E vai ouvir, como um sussurro eterno, a verdade que atravessa as eras. Mesmo que tudo me falte, ainda confiarei no meu Deus. Na terra de Uz, vivia um homem cuja reputação ecoava até os céus. Seu nome era Jó. Ele era íntegro e reto, temia a Deus e se afastava do mal. Seus dias eram pautados por justiça, generosidade e temor sincero ao Criador. A vida de Jó era como um jardim em plena primavera, florescente, harmoniosa, abençoada. Ele era conhecido não apenas por suas posses, mas por sua conduta irrepreensível diante dos homens e de Deus. Jó possuía 7 filhos e 3 filhas, e era dono de milhares de animais, ovelhas, bois, camelos e jumentas. Seus campos eram vastos, seus servos numerosos, e seu nome era respeitado em toda a região. Apesar de sua prosperidade, Jó nunca se exaltava. Ao contrário, era humilde, grato e vigilante em sua fé. Ao fim de cada banquete que seus filhos realizavam, ele oferecia holocaustos ao Senhor, temendo que em seu coração algum deles houvesse pecado. Em um dia sublime, os filhos de Deus apresentaram-se diante do trono celestial. E entre eles veio também Satanás. Deus, com autoridade serena, perguntou, de onde vens? E o inimigo respondeu, de rodear a terra e passear por ela. O Senhor com confiança proclamou, observaste meu servo Jó? Homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal? Satanás, com sua astúcia, lançou dúvida diante do trono. Acaso teme Jó a Deus em vão? Porventura, não cercaste ele de proteção? Abençoaste suas mãos e seus bens multiplicaste. Mas toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti em tua face. O Senhor, conhecendo a fidelidade de seu servo, permitiu que Satanás tocasse em seus bens, mas não em sua vida. Assim começou a tempestade. Num único dia, mensageiros chegaram com notícias devastadoras. Os sabeus atacaram e levaram os bois e jumentas, matando os servos. Fogo de Deus caiu do céu e consumiu as ovelhas.
Os caldeus invadiram e tomaram os camelos. E por fim, um vento forte derrubou a casa onde estavam seus filhos. Todos morreram. A dor foi como uma espada cravada na alma de Jó. Ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça e caiu por terra. Mas em vez de amaldiçoar a Deus, ele adorou. Com a voz embargada pela dor, declarou: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Na terra, a cena era de perda e choro. No céu, o silêncio era de admiração. Mesmo no luto mais profundo, Jó não pecou. Sua alma permaneceu fiel. Nenhuma blasfêmia, nenhuma revolta, apenas reverência e confiança. Seu coração, mesmo dilacerado, ainda pulsava em adoração. E assim se encerra o primeiro movimento da história de Jó, o justo provado. Uma alma íntegra diante da calamidade. Um homem que, mesmo devastado, manteve-se de pé diante do Criador. A guerra espiritual estava apenas começando, mas Jó, o servo fiel, havia resistido ao primeiro golpe com a firmeza dos santos. Mais uma vez, os filhos de Deus se apresentaram diante do trono celestial, e com eles veio também Satanás. Como um acusador persistente, ele voltou à presença do Senhor. Deus, soberano e sereno, lhe dirigiu a palavra: Observaste meu servo Jó, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Ainda conserva sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Satanás respondeu com desprezo: Pele por pele. Tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Mas toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti em tua face. O Senhor, conhecendo o coração fiel de Jó, permitiu que o inimigo o ferisse fisicamente, mas que sua vida fosse preservada. Então Satanás saiu da presença de Deus e feriu Jó com chagas malignas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Úlceras dolorosas cobriram sua pele e sua carne ardia em febre. Jó, já despido de bens e filhos, agora se via desfigurado e frágil, sentado sobre cinzas, usando um caco de cerâmica para raspar suas feridas. Sua dor era insuportável. Cada movimento era um tormento. A febre, a coceira, as feridas abertas e a humilhação diante do povo eram uma cruz em seu corpo. Mesmo assim, Jó não blasfemava. Sua boca, apesar da angústia, não proferia rebeldia. Seu coração permanecia firme, ainda que dilacerado. Então sua esposa, tomada pelo desespero, aproximou-se. Com lágrimas nos olhos e revolta na voz, disse: Ainda conservas tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Era o grito de alguém que já havia perdido tudo, que não suportava ver o justo sofrer sem razão aparente. Mas Jó, mesmo fraco, respondeu com sabedoria. Falas como uma louca, disse ele. Aceitaremos o bem de Deus e não aceitaremos o mal? Sua resposta foi como um raio de luz em meio à escuridão. Jó não era apenas resistente à dor. Ele compreendia que tudo, até o sofrimento, estava sob o domínio do Altíssimo. E mais uma vez ele não pecou com seus lábios. O céu mais uma vez silenciou-se em reverência. A terra observava um homem que, mesmo em miséria absoluta, sustentava sua fé. Não havia explicações, não havia conforto, mas havia fidelidade. A provação se aprofundava, mas a integridade de Jó permanecia inabalável. E assim, o segundo ato da história se conclui. Jó, agora desfigurado e só, permanece como um farol de fé no meio da tempestade. A batalha espiritual continuava invisível aos olhos humanos, mas nos bastidores do cosmos, a fidelidade de um homem havia envergonhado o acusador. E o céu continuava assistindo em silêncio e reverência. Ao saberem da tragédia que se abatera sobre Jó, 3 dos seus amigos mais antigos, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram de suas terras distantes. Cada um carregava no coração a dor de ver um homem justo ser destruído por forças que não compreendiam. Eles combinaram de ir juntos até ele, com a intenção de consolá-lo e demonstrar sua solidariedade diante de tanto sofrimento. Mas ao avistarem Jó de longe, quase não o reconheceram. Seu corpo estava coberto de feridas, seu rosto emagrecido pelo luto e pela dor.
rasgaram suas vestes e jogaram pó sobre suas cabeças em sinal de tristeza profunda. Aquela visão era devastadora. O homem íntegro, temido e respeitado, agora parecia uma sombra do que fora. Sem pronunciar uma só palavra, os três se assentaram ao lado de Jó no chão entre as cinzas, e ali ficaram por 7 dias e 7 noites. O silêncio era denso, quase sagrado. Nenhum deles ousava falar, pois viam que a dor de Jó era grande demais para ser medida por palavras. Era um lamento que só o espírito compreendia. Naqueles dias de silêncio, cada gesto, cada suspiro era uma oração muda. Jó mantinha os olhos baixos como se procurasse sentido na poeira. Seus amigos imóveis ofereciam o que podiam: presença. Não havia conselhos, não havia explicações. Apenas companheirismo num mundo que havia desabado. O tempo parecia suspenso. Os dias passavam sob o calor do deserto e as noites traziam o frio cortante. Jó não comia, não dormia, e seu corpo parecia cada vez mais frágil. Mas seu espírito, embora abatido, ainda se mantinha em silêncio. Era como se ele esperasse por algo, talvez uma resposta, talvez um sinal de Deus. Os amigos também estavam em conflito. Elifaz, o mais velho, observava Jó e ponderava sobre a justiça divina. Bildade refletia sobre a tradição dos sábios. Zofar, impaciente, lutava contra a angústia de não poder mudar aquela situação. Cada um, dentro de si, começava a formular palavras que ainda não tinham coragem de dizer. Jó, envolto em sua dor, finalmente quebrou o silêncio no fim do 7º dia. Suas palavras, porém, não eram um pedido de ajuda, nem um clamor de vingança. Eram lamentos, profundos, poéticos, desesperados. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, desejando nunca ter vindo ao mundo. A dor falava mais alto que a razão. O silêncio foi quebrado, e com ele, abriram-se as portas para uma longa conversa entre o homem e seus amigos, e, em última instância, entre o homem e Deus. Era o início de um novo ciclo, o confronto entre fé e dúvida, justiça e sofrimento. Mas até ali, no silêncio, Deus também falava. Após 7 dias mergulhado no silêncio, Jó finalmente rompe o vazio com palavras carregadas de desespero. Seus lábios não proclamam louvor nem súplica, mas um lamento profundo, quase um grito. Maldito seja o dia em que nasci, diz ele, com a voz embargada pela dor. Não é uma blasfêmia, mas o eco de uma alma quebrada que não encontra sentido no sofrimento que a consome. Jó amaldiçoa não apenas o seu nascimento, mas a luz que o viu vir ao mundo. Ele questiona por que foi preservado no ventre de sua mãe, por que não foi poupado da existência. As palavras são duras, mas revelam um coração humano em sua mais pura vulnerabilidade. Sua dor não é apenas física, mas existencial. Ele não busca justiça, busca entender o porquê. Em sua fala, Jó descreve a morte como um lugar de descanso, onde os grandes e os pequenos estão lado a lado, onde os cativos são livres de seus senhores. É uma visão melancólica, mas também poética. Para ele, a sepultura seria um alívio, um fim para a tortura que consome seus dias e noites. Sua alma clama não por morte, mas por paz. Jó não acusa Deus diretamente, mas deixa claro que se sente abandonado. Para um homem justo e íntegro, essa sensação é devastadora. Ele, que sempre andou em retidão, agora se vê coberto de feridas, incompreendido até pelos céus. Sua oração não é rebelde, mas sincera. É o clamor de quem se recusa a fingir fé quando o coração sangra. O que torna esse momento ainda mais poderoso é sua autenticidade. Jó não esconde sua agonia, não mascara sua tristeza. Ele fala com Deus como um filho ferido fala com o pai. É essa sinceridade que eterniza sua história. Jó nos ensina que até mesmo a dor tem voz diante do trono celestial. Seus amigos o observam em silêncio, talvez escandalizados com tamanha franqueza. Eles ainda não compreendem que a fé verdadeira não se mede por palavras bonitas, mas pela coragem de continuar crendo, mesmo quando tudo desmorona. Jó não perdeu a fé. Ele apenas está tentando encontrar sentido no caos. Em meio à escuridão de suas palavras, há um fio tênue de esperança. Jó ainda está falando.
ainda está orando, ainda está lutando. Isso, por si só, já é um ato de fé. A dúvida que geme no deserto é mais poderosa do que o silêncio fingido do templo. E Deus, embora pareça distante, está ouvindo. O capítulo se encerra com Jó exausto, mas não vencido. Ele disse tudo o que havia em sua alma, sem filtros, sem medo. E agora, o cenário está preparado para algo novo. A resposta do céu virá, mas antes, seus amigos falarão. E com suas palavras, darão início a uma nova fase da provação. O julgamento humano sobre a dor alheia. O silêncio dos 7 dias entre Jó e seus amigos foi rompido com palavras carregadas de julgamento. Elifaz, o primeiro a falar, rompe a compaixão inicial e levanta a voz com uma lógica dura. Quem já pereceu sendo inocente? Ele sugere que o sofrimento de Jó é consequência de seus próprios pecados. Para ele, a justiça de Deus é implacável e o sofrimento é sempre uma punição merecida. As palavras de Elifaz atingem Jó como flechas envenenadas. Ele responde com amargura, dizendo que suas dores são mais pesadas do que a areia do mar. Jó não entende o motivo de sua angústia. Ele não blasfema contra Deus, mas clama por uma explicação, por um sentido. Sua alma se debate entre o desespero e a fidelidade. Bildad, o segundo amigo, fala com frieza. Ele acusa os filhos de Jó de terem pecado e por isso morrido. Com palavras cortantes, aconselha Jó a buscar a Deus e suplicar por misericórdia. Para Bildad, a tradição dos antigos é a medida da verdade. Ele acredita em um mundo onde os ímpios sempre são punidos e os justos recompensados. Jó se enfurece. Ele sabe que suas ações foram íntegras e que seus filhos eram justos. Ele não aceita que sua dor seja reduzida a uma equação simplista. Ele implora que seus amigos entendam que o sofrimento, às vezes, cai sobre os justos sem explicação. Ele clama por empatia, não por julgamento. Zofar, o terceiro amigo, é ainda mais duro. Sem misericórdia, afirma que Jó merece sofrimento ainda maior do que o que recebeu. Para ele, Jó é arrogante por se considerar justo diante de Deus. Ele exalta a grandeza divina e a insignificância do homem, esquecendo-se da compaixão que deveria existir entre irmãos. Jó, agora inflamado pela injustiça das palavras dos amigos, ergue um protesto corajoso. Ele declara que, se tivesse um mediador entre ele e Deus, sua causa seria ouvida. Ele suplica ao céu, não apenas por justiça, mas por compreensão. Ele quer ser ouvido, não condenado. A tensão aumenta a cada diálogo. Os amigos estão presos à teologia da retribuição, enquanto Jó mergulha na profundidade do mistério do sofrimento humano. Não há respostas fáceis, apenas perguntas que ecoam nas ruínas da sua vida. A dor de Jó não encontra consolo nos discursos religiosos. Ainda assim, em meio ao debate acalorado, a fé de Jó permanece viva. Fragilizada, mas inquebrantável. Ele não desiste de buscar Deus. Ele acredita que há mais do que os olhos veem. A chama da esperança continua a arder, mesmo quando todos ao seu redor insistem em apagá-la com argumentos. O silêncio que se seguiu à última resposta de Jó foi quebrado por uma voz jovem, porém firme. Eliú, até então calado, se levantou com olhos ardentes e palavras inflamadas. Ele era mais novo que os outros e, por respeito, havia aguardado. Mas agora, movido por um zelo ardente pela justiça de Deus, ele não mais se conteve. Não posso permanecer em silêncio enquanto vejo a verdade sendo distorcida, declarou. Eliú olhou para os anciãos com reverência, mas também com convicção. Vocês acusam sem compreender, e Jó se justifica em vez de justificar ao Senhor. Isso não está certo aos olhos de Deus. Ele se dirigiu então a Jó com voz clara e firme. Tu disseste que és justo e que Deus não te ouve. Mas eu te digo, Deus fala de muitas formas e o homem nem sempre entende. Ele fala no sonho, na dor, na provação. Ele corrige com amor, não com crueldade. Eliú falou sobre o sofrimento como disciplina, não como punição. Disse que Deus é justo em tudo o que faz e que, mesmo quando silencia, continua presente.
Deus é grande demais para ser compreendido totalmente, mas podemos confiar que Ele é bom. As palavras do jovem causaram inquietação. Não vinham com arrogância, mas com paixão e temor. Ele exaltava a justiça divina, lembrando a todos que Deus age com propósito. Acaso Deus age por capricho? Acaso o Altíssimo é injusto por deixar o homem sofrer? Ele apontou que Deus busca o coração, não os méritos humanos. O orgulho endurece, mas a dor quebra e molda. Jó, talvez teu coração tenha se fechado em tua dor, mas Deus ainda fala contigo, mesmo agora. Eliú exaltou a majestade de Deus nas obras da criação. O trovão, o vento, a chuva, tudo era linguagem divina. Se a natureza o obedece com temor, por que o homem, feito à sua imagem, não se curva em confiança diante dele? Ao final, Eliú ergueu os olhos para o céu e clamou: que o Todo-Poderoso fale, que venha com sua voz de trovão e nos mostre sua glória. E assim, suas palavras ecoaram como prelúdio de algo maior, como a alvorada que antecede uma tempestade sagrada. O céu escureceu de repente, e um vento poderoso varreu a planície onde Jó e seus amigos estavam reunidos. O silêncio que se seguiu era denso, quase palpável. Nenhum homem ousava mover-se. Do meio da tempestade, uma voz se fez ouvir. Não uma voz comum, mas algo grandioso, impossível de descrever, que fazia a terra tremer. Era o Senhor, respondendo a Jó. Quem é este que obscurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Bradou a voz com majestade. O trovão acompanhava cada frase e relâmpagos cruzavam os céus em sincronia com o peso das palavras divinas. Deus não veio com respostas fáceis, veio com perguntas como enigmas sagrados, revelando a ignorância humana diante da criação infinita. Onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Perguntou o Senhor. Dize-me se é que sabes. Jó permaneceu prostrado, incapaz de responder. Cada pergunta era como um espelho, revelando a pequenez do homem diante da glória de Deus. Das estrelas às criaturas do abismo, da neve ao mar revolto. O discurso divino prosseguiu, mencionando os céus, as constelações, os ciclos da natureza, os animais selvagens e seus comportamentos insondáveis. Deus descreveu o Behemote, criatura imensa, e o Leviatã, senhor das profundezas. Tudo servia a um propósito que o homem jamais poderia compreender por completo. Jó ouvia em reverência. Ele, que tanto clamou por uma explicação, agora se via diante de um mistério muito maior que sua dor. A voz de Deus não apenas falava, ela revelava, não sobre o porquê do sofrimento, mas sobre o fato de que há um plano maior, conduzido por uma sabedoria infinita. A tempestade era símbolo e veículo dessa manifestação divina. Cada trovão reafirmava a majestade do Criador, e cada relâmpago parecia riscar os céus como palavras escritas em fogo. Até os animais silenciaram, como se reconhecessem a presença do Altíssimo. O universo inteiro estava em sintonia com a glória de Deus. Jó finalmente rompeu o silêncio. Com a voz embargada, confessou: Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me arrependo no pó e na cinza. Suas palavras não eram de derrota, mas de reverência. Ele havia encontrado, não uma explicação, mas a própria presença de Deus. O céu começou a clarear, e a tempestade se dissipou como uma cortina sendo recolhida. Jó permanecia de joelhos, o rosto banhado pela luz suave que voltava. O momento havia passado, mas sua alma jamais seria a mesma. Deus falara, e tudo fora transformado. Com o fim da tormenta, o silêncio que pairava era diferente. Não mais um vazio angustiante, mas uma paz profunda, como o alvorecer depois da noite mais escura. Jó, ainda ajoelhado na terra, ergueu os olhos. Seu rosto, antes marcado apenas pela dor, agora carregava um brilho novo, o brilho da esperança que renasce das cinzas. Então Deus falou novamente, mas agora sua voz era como um sussurro suave que aquecia o coração. Ele declarou que Jó havia falado com verdade e que sua fidelidade seria recompensada. E aqueles que haviam o julgado com dureza, Deus exigiu que oferecessem sacrifícios e pedissem que Jó intercedesse por eles.
Jó, em um gesto de humildade e compaixão, orou pelos seus amigos. E foi nesse ato de perdão que o milagre começou. O céu pareceu sorrir, e a terra, antes seca e árida, começou a florescer ao seu redor, como se o próprio mundo reconhecesse o fim do sofrimento daquele homem justo. As bênçãos vieram com abundância. Tudo o que Jó havia perdido lhe foi restituído, e em dobro. Seu rebanho cresceu como nunca antes, sua casa foi reconstruída com alegria, e novos servos se juntaram a ele, não pela obrigação, mas pelo respeito e admiração que sua história despertava. Deus lhe concedeu uma nova família. Jó teve filhos e filhas novamente, e a beleza de suas filhas foi celebrada em toda a região. Ele deu a elas herança junto aos irmãos, quebrando tradições e mostrando um coração renovado e justo. Cada filho e filha era um símbolo de recomeço, de graça multiplicada. Os anos se alongaram com generosidade. Jó viveu mais 140 anos, viu seus filhos, netos, bisnetos e até a quarta geração crescerem em paz. Sua velhice foi marcada por sabedoria, serenidade e gratidão. Era o mesmo homem, mas agora com a alma profundamente amadurecida pela dor e pela redenção. Em seu coração, Jó sabia que sua história não era apenas sobre sofrimento, mas sobre confiança inabalável. Ele havia tocado o fundo do abismo, mas fora erguido pelas mãos do Altíssimo. Sua vida se tornara um testemunho eterno de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus nunca abandona os seus. E assim, Jó partiu em paz, rodeado pelo amor de sua família e pelo respeito de seu povo. Seu nome se perpetuou como símbolo de fé, resistência e recompensa divina. Até hoje, seu legado ecoa nos corações dos que sofrem, lembrando que há esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Obrigado por assistir a esta emocionante jornada pela vida de Jó. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém especial e escreva nos comentários o que mais te marcou. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar acompanhando histórias que fortalecem a fé e inspiram a alma. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.